Minhas irmãs e meus irmãos em Cristo, que nos acompanham pela rede social, a equipe que nos assessora nessa celebração aqui na Igreja Auxiliadora, estamos celebrando a liturgia do 14º domingo do tempo comum e continuamos aprendendo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nos domingos anteriores, o Senhor nos exortou à coragem, a sermos corajosos. Não tenhais medo, nos dizia Jesus. E nos inspiramos na coragem de São Pedro e São Paulo. Homens que foram profundamente marcados pelo encontro com Jesus Cristo e que se dispuseram ao seguimento de nosso Senhor. Jesus passou na vida de cada um deles. Conforme a situação que cada um vivia, o Senhor os chamou e eles se dispuseram a segui-lo. E o seguimento de Jesus significa uma vida de servidores. Nós somos testemunhas, meus irmãos e minhas irmãs, de quanto Deus é misericordioso, pois Ele nos proporciona a conversão. Conversão como graça. E nós precisamos acolher a graça de Deus na nossa vida. Quando nós acolhemos a graça e vivemos como discípulos de Jesus Cristo, nós vamos entendendo que a vida cristã é um constante servir. Liderar é servir, servir é liderar. Governar é servir e não ficar se servindo. Hoje, nosso Senhor Jesus Cristo nos chama para irmos até Ele. E vamos partir da nossa realidade existencial. Estamos envolvidos em uma pan-epidemia. Isso pode gerar, e de fato gera, tem gerado, um cansaço em todos nós. O que tem realmente gerado um cansaço na nossa vida? Na tua vida, meu irmão e minha irmã? Fazendo uma pergunta, o que tem gerado cansaço na tua vida nos últimos tempos? Obtivemos respostas de muitos irmãos e irmãs nossos. Responderam eles: o isolamento social, a possibilidade de perder um amigo, um familiar, a possibilidade de perder o emprego, a nova rotina que gera uma impaciência, a dúvida em relação ao futuro, o medo do contágio, o tédio, a tristeza, a situação econômica que estamos vivendo, a falta de transparência por parte dos governantes, a falta de liberdade para poder escolher, o não poder participar da missa de forma presencial, as igrejas fechadas, a solidão, o medo de morrer sem os sacramentos, ter mais dúvidas do que certezas, o uso político e ideológico desta pan-epidemia, a falta de seriedade de muitas pessoas diante do que estamos vivendo. Mas fomos além. Perguntamos também a alguns sacerdotes o que tem cansado esses homens de Deus. E a resposta: a falta de vida comunitária, das celebrações, dos encontros, o ter que reinventar a vida a cada instante, como conduzir a evangelização, como manter economicamente as paróquias nesse período, não poder visitar os doentes, as pessoas necessitadas, como levar esperança para as pessoas, a falta de direcionamento de muitos governantes, a politização dessa pan-epidemia. Podemos dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que há um quadro sintético e comum às pessoas de tudo que nós ouvimos. Mas aí nós olhamos para Jesus
E nós ouvimos o evangelho de hoje que Jesus dizia: eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Jesus parece fazer uma verdadeira inversão de conceitos. Os considerados sábios, inteligentes, para as coisas do mundo e que se engrandecem por isso, vivendo apenas em torno dessa sabedoria e dessa inteligência, não conseguem dar espaço para a compreensão das coisas de Deus. Não conseguem entender. Se acham tão grandes que não veem o que é pequeno. Ao contrário, a verdadeira sabedoria e inteligência está em reconhecer-se pequeno diante de Deus e da obra da criação, como alguém que constantemente precisa aprender e adquirir novos conhecimentos. Sem dúvida alguma, meus irmãos e minhas irmãs, é a Cristo que nós devemos confiar e recorrer. O cansaço pode nos levar ao desânimo, a aceitar propostas de falsos profetas, a adorar ideologias supostamente salvadoras, que são tirânicas, que têm um culto ateu, que podem destruir nossos conceitos cristãos, que podem nos levar por caminhos que não vamos encontrar mais saídas e que podem nos levar ao caos. Mas devemos estar atentos à voz do Cristo, que é o nosso bom pastor. O Senhor nos diz: vinde a mim todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sim, a atitude de confiança em Cristo Jesus nos faz entender que Ele nos garante um verdadeiro alívio. A diminuição do peso, da carga, da fadiga, da enfermidade, do sofrimento. Nele, em Cristo, nós experimentamos um estado de quem se livra de qualquer forma de opressão. É um momento de descanso, de repouso. E por que Jesus pode prometer isso para nós? Por que Jesus pode realmente nos garantir isso? Porque Ele assumiu a nossa natureza humana. Porque Ele morreu na cruz e ressuscitou por amor a nós. Isso não significa abrir mão da ciência, não. Jesus nos pede que abandonemos um modo de viver que não nos leva à eternidade, mas assumamos um novo caminho para viver. Ele nos diz: tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? É uma peça de madeira usada para atrelar bois à carroça, ao arado, à canga. E Jesus continua dizendo: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e minha carga é leve. Jesus tem uma meta transcendente que nos leva para onde? Para a casa do Pai, para a eternidade. Do encontro com Jesus, que foi determinante para a nossa vida. Foi determinante, e nós vimos isso domingo passado, na vida de São Pedro e na vida de São Paulo. Nós devemos ter sempre a atitude de renovar o encontro com Jesus na nossa vida. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, partamos de uma premissa: aprender com Jesus manso e humilde de coração. Aprender com Jesus manso e humilde de coração. E como ir até Jesus? Diariamente, precisamos renovar este encontro com o nosso Senhor. E o primeiro passo é a oração. Sim, é preciso rezar. É preciso se entregar ao Senhor com confiança, com fé. O Senhor está nos dizendo: aprendei de mim. É preciso aprender com Ele, porque se nós não aprendermos com Jesus,
nós ficaremos tropeçando, nós vamos cair, nós vamos continuar nos machucando, vivendo decepções e vamos cansar de viver. Aprendamos com Jesus a sermos mansos e humildes de coração. E nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, nós cristãos precisamos ter uma atitude verdadeira diante da graça de Deus. Ações pessoais. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos confinados, mas é preciso a primeira ação pessoal que temos, escutar a palavra de Deus, ter o tempo diário para saborearmos a palavra, quem sabe começarmos pelos evangelhos, mergulharmos na palavra do Senhor, termos aquele momento diário da escuta do Senhor, pela sua palavra. Da escuta da palavra, nós vamos ter um coração que vai se moldar a ser um coração orante, que vai rezar. E quem sabe lá vamos rezar um pouco mais com o Santo Terço diariamente. Unir o nosso coração ao coração imaculado da Virgem Maria, que teve sempre o seu coração unido ao coração de Jesus. Maria Santíssima que disse nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Que nós façamos tudo o que Jesus disser. E vivemos esse tempo com um sofrimento muito grande, onde nós nos unimos aos nossos irmãos, onde nós temos nossos sofrimentos pessoais. Então, meditar um pouco mais sobre a paixão, estar diante da cruz com o crucificado, unir o nosso sofrimento ao sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não ficarmos nos lamentando, não ficarmos no mundo de lamúrias, mas talvez silenciar um pouco mais diante do Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, para a nossa alegria, para a nossa salvação. Não ficarmos tanto confinados aos porquês, mas olharmos para o Cristo na cruz e ficarmos no para que tudo isso. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo de confinamento, vivermos uma caridade ardente, um amor ao próximo, como nos dizia o Salmo 144, que nós hoje salmodiamos. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Como cristãos, nós não podemos ficar caídos. Não fique caído. Permita que o Senhor te erga. Dê uma chance para que Jesus te tire do chão. O Salmo nos orienta a isso: sustentar os vacilantes e erguer os caídos. O lugar do cristão não é caído no chão. O lugar do cristão é em pé. A posição do ressuscitado é em pé. Como nos continua o Salmo: misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Isto é tempo de vivermos a misericórdia e a paciência com nossos irmãos, porque Deus é misericordioso e paciente com cada um de nós. Como poderemos ajudar alguém a levantar-se e continuarmos caídos no chão? Dê uma chance para Jesus. Se estamos cansados, vamos até Jesus.
aproveitar esse tempo, meus irmãos e minhas irmãs, com uma ação pessoal de estudarmos a nossa fé católica com o catecismo. Termos um momento do dia em que vamos aqui saborear o ensino que a Igreja nos deixou e nos deixa e que é sempre atual, o catecismo da Igreja Católica. Se nós, meus irmãos, não buscarmos este verdadeiro banquete que Deus nos dá, para nós nos alimentarmos na nossa fé, seremos capazes de abandonar o banquete de Deus para ficarmos por este mundo mendigando falsos amores, à mercê de termos uma verdadeira intoxicação na fé? Não. Vamos até Jesus. Mas não simplesmente atos pessoais, mas atos pessoais que também têm um cunho comunitário. Nós hoje estamos com as portas fechadas, mas logo, logo, teremos a graça de podermos participar da missa de uma forma presencial. O nosso amor à Eucaristia, o fervor de um cristão verdadeiro, tem que sofrer um reaquecimento. Se estamos sentindo um frio físico, e sentimos frio porque estamos no inverno, o nosso coração tem que estar reaquecido pela celebração eucarística, o nosso desejo de participar da missa, o nosso desejo de ir à comunhão eucarística, o nosso desejo de buscar a confissão, o nosso desejo de ir até a igreja, de fazermos adoração. Isso tudo, meus irmãos, nós temos que ir cultivando, porque a celebração da missa é a fonte, ápice da vida de uma comunidade cristã. É preciso sim, neste tempo, nós clamarmos ao Espírito Santo, pedirmos que Ele nos ajude, nos oriente, para que em comunidade nós possamos planejar este futuro que se apresenta. O que vamos fazer a partir de agora para levarmos o Evangelho de Cristo à frente? A situação que estamos vivendo, meus irmãos, é um desafio. São novos desafios para o Evangelho, para levarmos Jesus às pessoas. Não vamos esmorecer. Se estamos cansados, o Senhor nos diz: vinde a mim, vós que estáis cansados. Tu crês em Jesus? Eu creio em Jesus. Nós cremos em Jesus. Vamos a Ele. Vamos levar o nosso cansaço a nosso Senhor, porque nele nós temos o descanso. E vamos levar as pessoas para Jesus. Vamos tomar aqueles que estão cansados e levar essas pessoas a Jesus, para juntos nele encontrarmos o que de fato Ele nos dá, o descanso, porque Ele é Senhor e Deus.